Olá pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os sólidos geométricos. O que são sólidos geométricos? Eles são figuras tridimensionais, são figuras que têm comprimento, largura, altura ou profundidade. Então isso que são sólidos geométricos. Esses sólidos geométricos, eles são classificados em dois, poliedros e corpos redondos. Agora nós vamos ver alguns poliedros. Mas o que é poliedro? Que característica que ele tem? Vou dar um exemplo de um poliedro bem conhecido de vocês, que é o cubo. Esse sólido geométrico, o cubo, ele é um poliedro. Dentre as características de ser poliedro, ele precisa de ter três elementos: arestas, vértices e faces. Então, para ser poliedro, dentre suas características, ele tem que ter aresta, vértice e faces. Mas o que é aresta, vértice e face? Bem, as arestas, elas são as linhas que estão nesse sólido aqui. Elas são as linhas. Vamos identificar e contar. Percebe-se que quando a gente está olhando aqui para essa figura, para esse sólido, a gente não consegue olhar o fundo desse cubo, mas nós vamos traçar todas as linhas que existem, mesmo no fundo que a gente não consegue ver neste momento, tá bom? Então, quais são as linhas e quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essas linhas do sólido, ela é chamada de aresta. E nesse sólido, que é o cubo, nós vimos que nós temos 12 arestas. Agora, o que são os vértices? Os vértices são esses pontinhos, são esses cantinhos desses sólidos. Do sólido, a gente fala que ele é o encontro das arestas. Olha lá, um pontinho desse aqui, ó, é um vértice. Vamos ver quantos vértices que esse sólido tem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, os vértices são esses pontinhos e nós vimos que esse sólido, esse cubo, ele tem 8 vértices. Agora, vamos verificar a face. Para verificar a face, a gente vai usar um pouquinho da nossa imaginação. Olha lá o que é uma face. Uma face é esse lado aqui dela, essa parte que cobre todo o sólido, ele é denominado de face. Vamos identificar quantas faces que tem esse sólido. Então, uma em cima e uma embaixo, 2. Nós temos aí na lateral direita e esquerda outras faces, mais 2 faces, 2 mais 2, 4. E tem aqui na frente e no fundo, mais 2, totalizando 6 faces. Então, repetindo, a face de cima, a de baixo, a do lado direito, a do lado esquerdo, a da frente e a do fundo. Total, 6 faces. Então, este primeiro exemplo, ele é um sólido geométrico denominado como poliedro, porque tem essa característica ele tem esses elementos, arestas, vértices e faces, e o nome desse sólido é o cubo. Nós verificamos que ele tem 12 arestas, 8 vértices e 6 faces, ok? Continuando, eu coloquei aqui para vocês mais três sólidos que são classificados como poliedros, porque eles têm aresta, vértice e faces. E nós vamos contar. O primeiro sólido aqui, denominado como poliedro, é uma pirâmide. Vamos ver quantas arestas, quantos vértices e quantas faces que tem essa pirâmide. Primeiro vamos contar as arestas, que são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa pirâmide, esse sólido, ele tem 8 arestas. Quantos vértices? Vértices são os pontinhos. 1,
2, 3, 4, 5. 5 vértices. E quantas faces? Vamos imaginar. Ela tem a face de baixo, onde ela está apoiada. Então, uma face de baixo, onde ela está apoiada. E ela tem 4 faces laterais, que são em forma de triângulos. Então, ela tem 4 faces laterais em forma de triângulos. 4 mais 1, 5 faces é o total de faces de uma pirâmide. Próximo, paralelepípedo. Vamos verificar quantas arestas que ele tem. Lembrando que arestas são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 arestas. Quantos vértices? Vértices são os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 vértices. E quantas faces? Vamos imaginar. A face de baixo e a face de cima, 2. A face do lado direito e a face do lado esquerdo. Então, 2 mais 2, 4. A face de frente e a face do fundo, mais 2, 6. Então, ele possui 6 faces. Próxima figura é o chamado de prisma. Prisma de base triangular, né? Então, vamos verificar quantas arestas tem esse prisma. Bem, lembrando que arestas são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 arestas. Quantos vértices? Vértices são os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. E quantas faces? A face de baixo e a face de cima, 2. E 3 faces laterais. Então, 2 faces, uma de baixo e uma de cima, e 3 laterais. Então, 2 mais 3, 5. 5 faces. Observe que a pirâmide, o paralelepípedo e o prisma, esses 3 sólidos que nós estamos vendo aqui agora, todos eles têm aresta, todos eles têm vértice e todos eles têm face. Então, eles são denominados de poliedros. O outro sólido que nós temos, sólidos geométricos, são os chamados corpos redondos. Os corpos redondos, eles têm 2 características importantes, que é uma face arredondada, ele tem pelo menos uma face arredondada e ele pode rolar. Então, os sólidos denominados como corpos redondos, eles podem rolar. Tem uma face arredondada e pode rolar. Eu coloquei 3 aqui, que é o cilindro, o cone e a esfera. Agora, nós vamos tentar identificar as arestas, as faces e os vértices de cada um desses sólidos denominados como corpos redondos. Primeiro, o cilindro. Quantas arestas tem o cilindro? Tem alguma aresta? Lembrando que a aresta é a linha? Não tem, porque esse corpo do cilindro, ele é arredondado. Então, ele não tem nenhuma linha, então ele não tem nada de aresta. Quantos vértices? Os vértices é o encontro das arestas. Tem algum aqui? Tem aquele pontinho? Então é 0. E faces? Quantas faces ele tem? Face é aquela parte plana onde ele se apoia. Ele tem? Tem. Uma, que é essa parte de cima, e a outra que é essa parte aqui de baixo. Então, ele tem 2 faces em forma de uma circunferência, em forma de um círculo. Então, 2 faces. Lembrando que essas faces é onde ele se apoia. O cone. Cone tem aresta? Também não. O cone não tem nenhuma linha, porque esse corpo dele é todo arredondado. Quantos vértices ele tem? Só um, ó, o pontinho lá de cima. Um vértice. E quantas faces ele tem? Face onde ele consegue ser apoiado. Só essa daqui de baixo também em formato de um círculo, uma face.
E a esfera, pessoal? A esfera, ela é como, você assemelha a esfera a uma bola, né? Essa bola, ela tem aresta, ela tem linhas retas, ela tem vértices, que são aqueles pontinhos? Também não. E ela tem faces? Também não. Então, qual que é o sólido geométrico que não tem aresta, que não tem vértice e que não tem face? É a esfera. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada.